5, 6, 7, 8 y... Batata. Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Masmorra Cast, o podcast do blog e do site cinemasmorra.com.br. Hoje nós temos aqui duas ilustres presenças, né? Douglas Werner Frick, também conhecido como Exumador do Podtrash. Olá, olé! Oi! Estamos muito bem! Todas as canções estou perdido. ¿Por que te vas? Estou gastando meu espanhol. E temos também o Felipe Pereira, também conhecido como Felipe Pereira, né, do Cine Alerta, e que é um site no qual vocês encontram lá resenhas de filmes, resenhas de televisão, resenhas de quadrinhos, literatura, e os podcasts Alerta Vermelho, Alerta de Spoilers, e o Felipe é crítico de cinema, né? E hoje, pela primeira vez, esses três belos exemplares do sexo masculino com imagem para vocês, né? Não tanta beleza, pelo menos da minha parte, porque você e o Douglas estão muito bonitos, né, Marcos? Mas graças a Deus estamos aí, estamos vivos. Dessa vez será um colírio para os olhos aí dos ouvintes, né? E aproveitando a oportunidade, né, que você está aqui, Douglas, eu também quero desejar os parabéns pelos 14 anos do Podtrash, né? Opa, sim. E os 15 do Cine Masmorra, né? Opa, também. também. Que é perto, é próximo, né? Uhum. A gente faz aniversário próximo, os podcasts. Isso é muito legal, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O Podtrash, né, é pioneiro no podcast de cinema no Brasil. Para mim, é o maior, o melhor e o mais divertido podcast de cinema do Brasil, além de tudo ser o único que tem cantor próprio, né? Sim, um brinde! Um brinde! La voz melodiosa é muito buena, muito guapa. Uhum. Muito bem, mas eu tô muito contente que com o aniversário de vocês. Ainda comemoraram, né, com o filme do John Carpenter, né? Porque, sim, né? Fuga de Nova York, filmaço, né? A gente costumava fazer os aniversários dos podcasts mais antigos, de filme de terror, né? Que é uma tradição, né? Uma tradição, mas a gente tá atualizando aí essas tradições, né? Daqui a pouco 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? Vamos ver se a gente ainda tem fôlego para continuar fazendo podcast, né? Fazendo podcast sem, né? Assim, cada vez mais complicado aí, questão de copyright, do jeito que a gente grava, tem algumas questões problemáticas, né? Questão de música, e fica um problema danado. O episódio recente agora que a gente gravou do Conan, o Spotify já Tesourou. Caraca, tesourou. É bizarro. Cada música do final. É impressionante como os podcasts basicamente de som, eles têm e os mais antigos, como o Masmorra, como o Podtrash, tem uma identidade não só de desbravamento, como de pioneirismo mesmo. Às vezes parece que é uma luta basicamente de resistência. Eu acho importantíssimo que tenha isso, cara, porque
cada vez mais tem uma porção de gente falando sem nenhum tipo de embasamento sobre cinema, sobre artes no geral, repetindo comentários mega óbvios, e normalmente o trabalho de vocês no podcast não faz isso, aliás, ao contrário, até porque a maioria do pessoal não é exatamente crítico de arte, não é catedrático, não é... Eu não sei nem se o pessoal... Se bem que tem você e tem o Bruno que ao meu ver, são mais... Bruno Cinecast, né? O Bruno do falecido Cinecast. Você também, né? Você finge que não gosta de cinema blé, mas gosta assim. E o Cine Masmorra, eu acho impressionante porque, caraca, ele vai desde da coisa do cinema podreira, da trecheira, né? A gente estava querendo falar sobre Brian Hughes nesse ano, nós falamos, volta do Douglas, sobre o primórdios do cinema mudo e como isso conversava com o cinema de terror. E ainda assim vocês fazem uns projetos como esse do Carlos Saura sobre um cinema que ele é nichado, ele é para cinéfilo, obviamente, mas com a mesma profundidade que a gente trata de um Carlos Saura, que é um sujeito absurdamente premiado, absurdamente forte, e que tem um valor... Caraca, me fugiu a palavra agora, cara. Cultural, né? Um valor... Tem isso. Inestimável, né? Tem um valor estimável até para o que o pessoal costuma chamar de autocultura. Eu não gosto desse tipo de terminologia, mas na prática é isso que serve, né? Como vocês falam geralmente para alta cinefilia, vocês falam também pro cinema mais podrão, mais cinema B, que é o que a gente mais gosta, né? E esse tipo de espaço, cara, ele tem que acontecer mesmo. É uma pena realmente que plataformas como Spotify, como o YouTube não valorizem isso, não permitam que hype isso, mas ao meu ver, se esse tipo de coisa acaba, se esse tipo de comentário deixa de acontecer, a cultura perde muito, cara. E não adianta que esse tipo de conteúdo tenha só em inglês, tenha em espanhol, é bom que tenha na nossa língua também. Sim, até para futuras pesquisas, cara, porque eu tenho certeza absoluta que se uma pessoa está pesquisando, fazendo sua tese de mestrado, de doutorado, ela acaba caindo em cima de um podcast antigo do Masmorra, e eventualmente do podcast também, cara, acaba sendo enriquecedor. Do podcast teve uma história do Videodrome. A gente teve um cara que era moleque, assim, entrou pra faculdade e utilizou o Videodrome para fazer debate de cinema em escola de cinema, em faculdade de cinema. Isso é muito legal, né? Os ouvintes vão falando, eles vão crescendo com a gente, né? Tinha moleque que era adolescente, aí a gente está 15 anos praticamente, né? 14 anos fazendo, né? Masmorra também. Aliás, é uma honra participar, conhecer a galera tão legal assim, né? Isso é muito legal, né? Quem diria, né? Que um monte de gente doida que gosta de cinema, né? Ia se reunir para falar de cinema, né? Inclusive, o Masmorra teve valsa. Eu quero ver se na festa de 15 anos, eu quero ver se vocês ano que vem vão ter também. Los debutantes, Vai ter valsa e claro que não preciso nem dizer quem vai cantar durante a valsa, né? Sim! E espero que tenha mais 15, 20, 30 anos de edição aí para o Bruno fazer, inclusive, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, de todo mundo. Resistência mesmo, né? Essa questão de podcast como um trabalho de resistência nesse sentido, porque o copyright, assim, vamos dizer, o monopólio desse tipo né? Porque agora é mesa cast para lá, mesa cast para cá, né? E vamos dizer, o lado mais antigo do podcast, essa estrutura de comentar mesmo sobre elementos e utilizar trechos da obra, que agora é proibido, né? Não é proibido para a galera que tem, né? É o dono da bola, mas para o pessoal que quer usufruir, comentar, falar sobre, né, discorrer, analisar, né? Não pode, mesmo tendo aquela proposta educacional, né? De copyright. Isso. Né? Se as plataformas, né, que agregam, né, podcast e outros tipos, né, de blog sonoro, digamos assim, a velocidade que eles têm para identificar queixas em relação ao uso, né, de copyright, se eles tivessem a mesma velocidade para identificar e tirar do ar discurso de ódio e desinformação, nossa, que lindo que seria, né? Mas, com certeza. Mas as forças estão, né? O esforço para talvez censurar, né, esse tipo de discurso que fica meio alternativo, meio fora, né, da caixinha, né? Assim, vamos dizer. Acaba prejudicando como um todo essa possibilidade de novas interpretações, né? É uma pena, né? E de trazer coisa nova, né?
Isso é o conteúdo gratuito que não visa lucro, que é justamente visado na questão do copyright, né? É complicado. Mas como vocês já haviam falado, hoje nós estamos aqui. O Douglas já tinha citado e o Felipe também. Alguns anos atrás, nós fizemos um podcast sobre a trilogia flamenca do diretor espanhol Carlos Saura, falecido no ano passado, né? Inclusive, foi a primeira participação do Douglas com a gente. Sim, foi uma honra. Não sabia não, cara. Pô, eu vi o baita episódio, cara. Eu fiquei muito nervoso naquela gravação. E para falar de, assim, a gente estava acostumando, né, no podcast a gravar sobre podreira trash, né? E aí falar sobre a trilogia flamenca, falar sobre um tipo de cinema diferente, né, dos filmes de zumbi, de vampiro, né? Fiquei bem nervoso para falar, mas o interessante é a premissa da resistência, Sim. A premissa da valorização do passado como trauma, né, como dor, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de futuro, talvez, né? Então, o cinema do Carlos Saura comentando sobre o fascismo nesses tempos aqui de 2024, né? Nesse período que nós estamos com a ascensão da extrema-direita, o Carlos Saura é atualíssimo, né? Isso é um elemento importantíssimo a gente relembrar e celebrar o cinema dele, né? Ele está mais atual do que nunca, é verdade. Sim. Pois é, ele faleceu no dia 10 de fevereiro de 2023. No dia 11, ele ia receber o prêmio Goya pelo conjunto da obra dele, né? E é triste isso, né? O fato de que ele estava com vários projetos em andamento. Ele tinha intenção de fazer um filme sobre Picasso e alguns outros projetos. Ele estava, nessa última fase da vida dele, do trabalho dele, ele estava se dedicando mais ao cinema documental, até certo ponto, que nós vamos comentar também, porque os documentários musicais dele têm elementos de ficção ali também, né? Então, sim, ele nunca, mesmo enquanto documentarista, ele não deixou de ser um contador de histórias também, né? E a gente podia também fazer uma pequena introdução biográfica dele também, né? O Saura, ele viveu no período da Guerra Civil Espanhola, na infância dele, e isso vai marcar a trajetória dele, isso vai traumatizar, e muitos dos temas dos filmes dele vão tratar sobre isso, sobre os períodos, né, em que a mãe, que era pianista, né, e muito triste, isso vai ser retratado em vários, essa relação quase edipiana, né, da mãe com o Carlos Saura. E os períodos devido a essas circunstâncias, né, de mudar de lugar, de cidade, que ele vai morar com os parentes, né, distantes dele, que vão ser uns parentes ligados ao franquismo, né, à cultura fascista, né? Então ele vai ter uns parentes de extrema direita que ele vai viver, vai ter assim os primeiros namorinhos dele, né? Assim a relação dele com as tias, com os primos, né? E com outras várias pessoas. Isso vai ser lançado ao longo dos filmes, né? Isso. Ele nasce em 32 em Huesca, em Aragão, né? E como você falou, ele é filho de um funcionário público, um advogado que trabalhava, né, para o Ministério do Interior, e de uma pianista e professora de música e tudo mais. E aí, durante a Guerra Civil Espanhola, a família acaba tendo que, por conta do trabalho do pai dele, né, como advogado do Ministério do Interior, eles têm que fazer várias mudanças, e por conta também das zonas de conflito, né? E ele tá ali morando, ele vai acabar morando com as tias, né, se eu não me engano, né? E esse lado da família dele é realmente um pessoal de direita, muito ligado também ao catolicismo, né, um pessoal religioso. E esse elemento, Marcos, assim, quando a gente fala de fascismo, é diferente quando a gente fala de fascismo em 2024 e fascismo lá nos anos 30. Né? Na Espanha, propriamente nessas regiões, o fundamentalismo religioso católico era muito fervoroso, justamente pelo sentimento
comunista, né? Que eles eram ateus. Então, a Igreja Católica está muito fundamentada no fascismo, tanto de Portugal quanto da Espanha. E aí esse elemento fervoroso do fanatismo religioso, né, tá muito presente também, né, essa simbologia religiosa está muito presente, né, fora também a influência, se a gente pensar na religião, na influência do Luiz Buñuel, né, que vai ser amigo do Carlos Saura, né? Isso, eles vão se conhecer em 1960. O Saura já falou várias vezes que o Buñuel é o grande mestre dele, a grande inspiração para ele. A Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, né? Em 3 anos, quase 500 mil de mortos, e ela depois que ela terminou e os republicanos foram derrotados, e ela dá... A sequência é uma ditadura de 35 anos, né? Do Francisco Franco, né? É o franquismo, é o período de trauma e de, vamos dizer assim, da mesma forma, quando a gente pensa na classe média brasileira, na época de 64, que muita gente, né, apoiou o golpe civil-militar em 64, você vai ter um movimento de massa de extrema-direita muito grande, e a classe média, muita gente apoiou, né, o franquismo com sentimento forte de anticomunismo, e esse período, vamos dizer, de pasmaceira, de como lidar com as transformações do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, mas tanto Portugal quanto Espanha ainda estavam nesse sentimento, sabe, do fascismo ao longo de décadas, até a morte do Franco, né, na Espanha, e do Salazar em Portugal, né? Então você tem um movimento... O Saura, ele bota muito no cinema dele aquelas fotos, como se o tempo tivesse parado, né? Quando ele fala da questão da memória, e aí a gente tem essa pasmaceira, esse momento não de ruptura, mas de manter a Espanha num sentimento assim de paralisação, de pasmaceira, de inação. Né? Isso. Depois que o Franco morre, né, e a ditadura vai terminar em 75, a Espanha também acaba optando, em vez dela tentar fazer as contas, né, e punir, ela acaba optando por um grande pacto, né, para meio que silenciar também, né, o desejo que a sociedade, parte dela tinha de passar limpo mesmo aquilo, né? E apontar quem era culpado do que e fazer... E isso também marca a obra dele e tudo. Ele nos anos 50, como a gente tinha comentado, né? Ele estava morando ali em Caxias e tudo mais, e aí esse pessoal que era um pessoal de direita, religioso, eles falam para ele assim: ô Carlos, é o seguinte, você tem que arrumar uma carreira sólida na sua vida, então você vai fazer engenharia, porque é onde está uma carreira sólida para um rapaz bem nascido como você, né? E lembrando, né, engenharia, arquitetura, medicina, direito, são aquelas profissões do cidadão de bem. Isso aí não muda, né? Se a gente tem, né, os grandes cidadãos de bem, né, dessas estruturas sociais latinas, né, ibéricas. Isso. Só que o irmão dele, o Antônio Saura, ele que vai se tornar um dos grandes pintores, né, expressionistas e abstratos da Espanha. Ele já era um cara ligado às artes, e aí ele fala pro irmão: não, Carlos, é o seguinte, não vai ser engenheiro coisa nenhuma, eu vou te apresentar para uma turma legal, que você vai gostar desse pessoal, viu? Pessoal, gente boa, vão te levar para o mau caminho, tenho certeza. E realmente o irmão introduz ele na turminha lá da faculdade, né, que era do pessoal das artes, e levam o cara para o mau caminho. Esse pessoal comunista, maconheiro. E ele troca a engenharia e ele vai estudar ali no Instituto de Investigações e Experiências Cinematográficas, no qual ele, inclusive, futuramente vai dar aula, né? Até ele arrumar uns problemas também lá com o governo e ser botado para correr. Só que aí tem uma coisa, ele faz ali os primeiros curtas dele, né? Ali, ainda nos anos 50, e nos anos 60 tem ali essa coisa, vai ter a coisa da nova onda do cinema espanhol. E aí entra nessa história um personagem, que é o tal do Elias Querejeta. Esse produtor.
né? O produtor dos grande parte dos filmes aí do começo da carreira do Carlos Saura. Isso. Esse maluco, ele era um cara que ele era jogador de futebol nos anos 50. Ele ganha uma grana jogando futebol, porque ele era da primeira divisão do Campeonato Espanhol, né? Inclusive, de time da primeira divisão. Só que ele pega o dinheiro e monta uma produtora de cinema. E com essa produtora, esse cara, ele resolve dar impulso para esse trabalho dos cineastas da nova onda do cinema espanhol. Então, Carlos Saura, Víctor Erice, entre outros, acabam caindo no guarda-chuva ali do produtor, do Elias Querejeta. Ele vai também aproximar o Carlos Saura de um dos grandes parceiros dele, que é o Pablo Del Lamo, que é o cara que vai ser o montador de praticamente todos os filmes dele, e ao longo aí dos anos 60, 70 e até anos 80, o Querejeta, não sei muito bem como é que se pronuncia o nome dele, o Elias, né? La Garantia Soy Yo. Vai ali trabalhar financiando os filmes do Saura. E aí a gente pode até falar da primeira... Ele começa a chamar a atenção com o curta-metragem Cuenca, né? Uhum. Em que ele fala ali justamente da terra, né? De Cuenca, mas ele vai mesmo chamar atenção mesmo com o primeiro longa-metragem dele, que é o... Lantos por um Bandido. Não, Los Golfos. Los Golfos. Esse é interessante. Assim, eu queria só fazer um parênteses. Tem que ser sutil, né? Um período de ditadura, né? É um período de censura, né? E o Saura sempre, ao longo da obra dele, vai sempre buscar, diferente do que o fascismo vai puxar, um passado imaginado de glória, né? Uma fantasia, né? Ele vai querer buscar as raízes espanholas, né? E muitos dos filmes dele, ele vai falar que diabos é ser espanhol, né? E ele vai tentar examinar isso não só através da história, vão ter muitos filmes históricos, mas através da cultura, né? Quando a gente pensa no povo espanhol, seja, né, fora das grandes capitais, mas também a cultura camponesa, e aí a gente vai ter um povo que foi extremamente perseguido durante a Guerra Civil Espanhola, inclusive, que é o povo guitano, o povo cigano, né, da questão do flamenco. Né? Sim, então a gente tem aí essa questão do que é esse povo espanhol, né? Por que o fascismo está calando, né? Grande parte desse povo, né? E por que tem gente que vai apoiar também, né? O fascismo. E além dessa questão, a questão da transgressão. Sim. Então a gente tem muitos dos filmes dele ligados a uma vida bandida. Né? Exato. Não é? Tem essa questão do povo espanhol e a vida bandida. Isso, né? E é justamente o tema, que Los Golfos é tipo os infratores, Exato. Né? Exato. E esse filme é o primeiro filme espanhol rodado completamente em locações. O Saura se inspira um pouco nessa coisa do neorrealismo, né? Ele é influenciado pelo neorrealismo. São 4 jovens ali da periferia de Madrid e eles vivem ali, tem sérios problemas de exclusão social, pobreza, eles vivem de pequenos furtos e pequenos golpes, menos um deles. Tem um deles que ele trabalha ali no mercado municipal, e Sim. também, de vez em quando, se junta com os colegas para fazer furtos e roubos. Só que esse rapaz, um dos 4 amigos, ele tem o grande sonho de ser toureiro. Isso. E eles acabam intensificando essa rotina de golpes e roubos deles para financiar para ele uma roupa de toureiro, para ele poder realizar esse sonho e ter uma outra vida, né? E o filme acaba sendo um pouco essa trajetória da desespero dos 3 amigos de juntar dinheiro para que o 4º amigo ali possa se tornar um toureiro. E eu acho que tem 2 coisas nesse filme, não sei se você vai concordar, que me chamaram muito a atenção. Primeiro, ele poderia ser um tipo de filme inspirado no neorrealismo e que não teria nada que chamasse tanto a atenção dele, né? Mas a fotografia do filme, ela é absolutamente impressionante, né? O olho que ele tem para a relação de amizade entre esses rapazes, e essa grande metáfora da tourada, né?
e como símbolo ali da identidade espanhola, é o cara que é excluído socialmente, mas através do resgate da identidade dele, ele pode tentar sair dessa exclusão. E através da arte. E da através arte, isso, né? A tourada, né? A questão, a beleza disso, né? O povo é perseguido, e a gente vai falar do povo cigano, né? A gente vai ter oportunidades para falar sobre isso. A questão da perseguição dos mais pobres, das minorias, dos mais... diante de um governo autoritário, você tem as cenas de policiais ali perseguindo eles, né? E ao mesmo tempo, quando o povo unido, eles se encontram para celebrar uma arte tipicamente espanhola, né? Sim, então, assim, você tem a dureza neorrealista aí da pobreza, da miséria, tem a cena que eles vão roubar cebola, eles comendo cebola do carregamento lá, né? Os amigos dele lá mastigando cebola na cena, era artigo de luxo, né? Isso, e eles roubando lá espelhinho de moto, né? Até também para levar as meninas lá naqueles bailes, né? Tomar Coca-Cola. Um deles, inclusive, vai acabar iniciando um relacionamento mais sério com uma das meninas também, né? E tem um pouco aí de fundo essa história de amor também, um amor que enfrenta muitas dificuldades. Esse filme também é memorável porque nessa deles fazerem os golpes, um belo dia eles são reconhecidos por um taxista, né? Que eles tinham roubado, e na fuga um deles acaba morrendo. E ele faz um paralelo do sacrifício desse jovem no momento em que, durante a tourada, a primeira tourada que o amigo deles vai fazer, o touro acaba tendo uma resistência impressionante. Tem uma longuíssima cena do sofrimento e da morte do touro, né? Uma cena muito chocante, pela forma como o Saura escolhe mostrar aquilo de maneira muito crua e muito de perto, né? E aí esse paralelo que tem entre o sacrifício desse amigo que acabou morrendo para poder ajudar o outro a ter os trajes de toureiro, e a morte, o sacrifício do touro na arena, essa metáfora aí visualmente ela é absolutamente chocante. Eu não sei nem se esse filme seria feito hoje da maneira que ele foi, e torna o filme memorável também por conta disso, né? Uma coisa interessante são os temas recorrentes. Se a gente fizer... Isso vai acontecer muito na obra que a gente viu... Sim, né? A gente viu muito filme do Saura. E aí essas coisas recorrentes... Quem viu o filme Deprissa, Deprissa... Né? Você tem os delinquentes lá que eles vão furtando carros. Tem essa relação com uma menina também, né? E tem essa questão da capital, que é o lugar da tourada, o lugar da riqueza, das possibilidades, o centro. E tem a periferia. Uma coisa bem neorrealista também, né? A questão da pobreza lá, os miseráveis morando afastado na periferia. Você vai ter isso também nesse filme de 81, 82 do Saura, né? Que vai ter esse paralelo. Tanto os Los Golfos, né? Os delinquentes, e os assaltantes, né? Do Deprissa, né? Vai ter esse paralelo aí. Né, o que? 20 anos de diferença. Depressa de 81. Né? De 81, isso, exatamente. Né? Em seguida, esse filme eu vou citar mais ou menos rápido, porque ele é um pouco deslocado da obra do Saura. Ele faz o Llanto por um Bandido, que é o pistoleiro sem lei e sem alma. Uma coisa que me impressionou, é o primeiro filme dele que ele é em cores, é uma coprodução que é de Espanha, França e Itália, e é engraçado, ele sai de um filme que é um filme pequeno, né? Um filme que é um drama intimista ali dos jovens delinquentes, e vai para um filme que é praticamente uma superprodução, né? Que tem lutas, perseguições, combates a cavalo, bandos de bandoleiros, né? Lutas entre tropas do governo e rebeldes nas montanhas. Enfim, ele consegue pegar toda essa coisa de fazer uma espécie de faroeste espanhol de larga escala, e é muito competente o filme também, né? Embora, de certa maneira, ele seja um pouco uma coisa à parte da filmografia dele, né? Você pega que, assim, o Marcos estava falando, inclusive, que a fotografia do Los Golfos é legal. A gente tem que lembrar sempre que o Saura era fotógrafo, né? Então, assim, ele já tinha uma noção de imagem que era muito diferenciada. E tanto Los Golfos quanto o Pranto por um Bandido, né? Qual é o nome dele em português? É o Pistoleiro Sem Alma, né? Pistoleiro Sem Alma.
Pistoleiro Sem Lei e Sem Alma. Isso, Pistoleiro Sem Lei e Sem Alma. Os dois tem direção de fotografia do Juan Julio Baena, ou JJ Baena, que foi um parceiro do Saura lá no início. E assim, 1964 ainda não tinha uma popularização gigante dos western spaghetti, né, os Bang Bang italiana, mas já estava começando. Você pega o Puro Punhado de Dólares, que é o primeiro filme do nosso querido Sérgio Leone, ele é de 66, ele é 2 anos depois desse. Mas já tinha alguns filmes, né? O Minnesota Clay já tinha sido lançado, acho que inclusive no próprio ano de 1964, que é um filme do Sérgio Corbucci. O Sérgio Corbucci foi o cara que fez depois o Django, o Vamos Matar Companheiros, que, ao meu ver, é o melhor dos Sérgios, né? Que é bom pra cacete, mas ainda não tinha toda aquela estética de o bandido levar um tiro e dar aquele pulo pra trás, em câmera lenta, em slow motion, era uma coisa mais curta. Mas, de qualquer forma, já existia um apelo na Europa por fazer histórias que se passassem no interior, seja lá de qual lugar fosse. Geralmente eram situadas nos Estados Unidos, apesar de a maioria dos filmes de western spaghetti, os caros pelo menos, serem gravados no deserto de Almeria, né, na Andalucia. E esse filme, ele flerta um pouquinho com isso daqui. Ele não chega a ser tanto assim, porque ele é, obviamente, localizado na Espanha, mas boa parte dos western spaghetti, inclusive, se passavam em outros locais. Alguns até no Brasil. Tem um chamado Rebelião dos Brutos, que é muito doido, que é uma história de cangaceiros. Esse filme tem um pouco de cangaceiro, né? Essa questão do bandido que fica famoso, né? E como é que ele vai se relacionando com as autoridades, com o povo, né? A violência. Sim, né? Cara, só uma pena que é impressionante o quanto houve uma falta de cuidado, né, para poder preservar esse tipo de filme, né? A qualidade, pelo menos do release que eu consegui ver, era muito baixa. E você percebe que foi caro, bicho. Que as locações são absurdamente bonitas e a qualidade do vídeo acaba não compreendendo isso. Que é uma pena, porque é uma vergonha que isso aí seja tão mal. Pô, ele foi gravado em Córdoba, na Andalucia. No mesmo lugar dos filmes do Leone. Isso, são cenários espetaculares para o western e também para filmes de Sword and Sandal, aqueles filmes de tipo Conan, né? São filmes assim com cenário de fantasia espetaculares, né? Assim, as montanhas da Espanha, assim, é importantíssimo a gente mencionar também, né? Essas locações, né? Sim. Esses filmes, geralmente, nos filmes de western spaghetti, eles eram muito utilizados para poder representar a parte do México, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos deu uma roubada, né? Foi levar a democracia, né? Foi já desde sempre foi levando um pouquinho de democracia para os mexicanos e foi roubando Texas, Los Angeles. Mais da metade do território mexicano foi levado embora. Esse filme também foi a primeira colaboração do Francisco Rabal, né, o ator Francisco Rabal, com o Carlos Saura. Eles vão trabalhar juntos outras vezes, né? E ele tá, inclusive, até no filme Dagon, né? Por exemplo, né? Do Stuart Gordon, o Francisco Rabal, né? Mas falaremos mais dele. Aí, em 66... o Saura, não satisfeito com já ter feito esses 2 excelentes filmes, ele dá esse que agora sim vai ser a primeira grande cacetada dele, porque ele ganha o Urso de Prata em Berlim com um filme que ele faz em 66, que é A Caça, né? Sim. Tomasso. E a gente já começa a ter certos temas que vai aparecer fazendo paralelo, né? Eu gostaria de fazer o paralelo com o Sétimo Dia, né? Lá para começo dos anos 2000, Sétimo Dia. Sim, né? sim. Então a gente vai ter essa questão aí da vingança, essa questão da violência e já nessa vibe, né? Talvez, né? Do começar aí os western spaghetti, né? Assim, só que mostrando o lado tenebroso da Guerra Civil Espanhola de uma forma mais explícita. Isso. Né? Lembrando que a gente está no período da ditadura. Né? Isso.
O Saura sofreu muito com censura, ele tinha censura nos roteiros, ele era obrigado a trabalhar de uma maneira mais metafórica. E nesse filme ele faz justamente isso. Você tem esses 4 amigos que tinham lutado na Guerra Civil Espanhola do lado do Franco, né, inclusive, e aí você tem essa coisa que um deles é um empresário muito bem sucedido, o outro, né, é um cara assim que ele meio que é um sujeito que ele não tá bem financeiramente, nem tá bem na vida, mas ele meio que é um adepto da leitura de ficção científica e de fugir da realidade. E um outro cara que se divorciou, tá casado com uma mulher mais jovem, tá quebrado, e ele vai lá tentar, ele meio que organiza esse encontro entre os amigos, essa caça de coelhos, para poder pedir dinheiro para o amigo que está bem sucedido financeiramente. Sim. Diante da negativa do cara, e também alguns ódios, rancores que eles trouxeram desde a época lá em que foram falangistas, vão vir à tona, e essa caça ao coelho vai se transformar numa caça armada de um contra o outro, né? E vai virar um massacre. O passado não morre. Não morre, exatamente. E isso também, de certa forma, quando a gente tem essa reunião de personalidades diferentes e muito díspares, também vai ter lá na mesa do Rei Salomão. Né? Isso. Quando a gente pensa na reunião aí de pessoas, né, como o Buñuel, né, o Lorca e o Salvador Dalí, né, que são pessoas, né, o Salvador Dalí, aquela questão polêmica, né, com o franquismo, né, e o assassinato do Lorca, né, na Guerra Civil Espanhola. E aí a gente vai ter aí outro tema também interessante da violência, quando a gente pensa nos animais mortos ao longo dos filmes do Saura. Né? Sim. Seja hamster, pé de galinha, pato morto, aqui o touro, coelho, né? Touro, na torada lá nos Golfos, né? Você vai ter aqui o coelho, né? Isso. O cachorro, ainda... né? Tem um dos filmes que é o cachorro morto, né? Era impensável nos anos 60, na Espanha, você colocar na tela algum massacre que tenha acontecido durante a Guerra Civil Espanhola. Então, você usava a morte de animais como metáfora para a imolação de milhares e milhares de pessoas, que foi promovida não só nos 3 anos da Guerra Civil. Depois, durante a ditadura do Franco, as execuções também eram constantes, né? Mas tem uma coisa de recorte de classe também, porque eles têm um empregado ali de um deles, né, que vai ajudá-los durante a caça, e esse cara tem uma sobrinha, que é uma menina adolescente. Eles levam também um outro amigo deles, que é um cara mais jovem, e você percebe o quanto ali eles tratam o empregado de uma forma extremamente subserviente. Ele pede uma ajuda pro patrão, não lembro para quê, e é negado abertamente para ele. Ele é visto mesmo como um servo e que tá bom demais o que dão para ele, que é praticamente o suficiente só para ele comer, e ainda ficam ali de olho na sobrinha adolescente do cara, né? Visivelmente achando jeito ali de tentar, de alguma maneira, né, assediá-la de alguma forma. E é claro, né? Depois a gente vai ter a tragédia aí do tiroteio generalizado que vai acontecer entre eles. É uma perfeita metáfora, como você falou, dos rancores, da loucura e da violência que a Guerra Civil Espanhola trouxe, e que estava ali muito vivo, presente durante o franquismo, mas não podia ser falado, né? Porque a repressão era violenta. Mas, através dessa metáfora, quem assistiu entendeu perfeitamente. Só os censores burros, né, do franquismo que não entenderam. Mas também tem que levar em consideração que, além da óbvia limitação intelectual dessa rapaziada, também tem que, assim, a gente hoje analisa os filmes do Saura fora de ordem e pega algumas marcas comuns aos filmes dele. O Douglas falou do lance dos animais mortos. A gente tem até repetições de nome. Antônio, por exemplo, é um nome recorrente, que era o nome do pai e do irmão. Ana é um outro nome que ele utiliza muito, inclusive às vezes em nomes de filmes. Ele eventualmente bota até a esposa da época, Geraldine Chaplin, para ser Ana mais de uma vez, inclusive. E a forma como ele retrata os homens lidando com as mulheres é normalmente sempre muito complicado. Isso. E aí boa parte das pessoas, é uma pena inclusive que a Angélica
esteja possibilitado de conversar com a gente sobre isso, costuma julgar o cinema de determinado cineasta pelas atitudes dos personagens. O que, ao meu ver, é uma futilidade tremenda. Toda vez que o Saura coloca os personagens sendo muito abusivos, muito assediadores, cara, lá no Ana os Lobos é um negócio que extrapola, né? Ele realmente chuta o pau da barraca. De maneiras terríveis. Mas normalmente ele coloca esse tipo de atitude essas ações ou as palavras nas mãos ou na boca de personagens que são absolutamente odiáveis. São personagens que, se não são vilões, são personagens que passam muito por essa questão de vilania. Aqui, no caso, eu acho que a caça não tem nenhum vilão. Todos os personagens... E não tem absolutamente ninguém que você possa sentir... ter alguma torcida. Talvez o Henrique, que é o garoto novo, e a menina, obviamente, porque você tem alguma empatia por ela, mas os personagens centrais, se você for atrás lá da coisa, daquela fórmula ridícula lá do Joseph Campbell, os heróis da jornada são os 3 caras, são os 3 veteranos, eles são pessoas traumatizadas, e se a gente fica louvando, acho que tem que louvar de certa forma, sei lá, o Rambo Programado para Matar, que é um filme super divertido e que tem sua mensagem e sua coisa do pós-guerra, cara, aqui no A Caça, ele lida com isso pra caralho. Pra caralho, assim, de uma maneira madura, de uma maneira latina, que é normalmente muito mais emocional do que os anglo-saxões e os estadunidenses geralmente fazem. E, cara, é impressionante, assim. Desde a crueldade que ele usa lá, os furões lá, os amiguinhos dele, pra poder matar os coelhinhos, até, obviamente, a caça humana. Porque no final vira um banho de sangue e vira uma perseguição, né? Porque, cara, eles são predadores. E olha também. Só... Sim, né? Sim. E olha como isso se estende, se a gente pensar nessa questão que vocês tocaram aí na violência do sangue latino, olha como isso vai entrar nos filmes de trilogia flamenca, nos filmes da questão dos duelos até a morte, pela questão da mulher, pela questão da honra, pela questão do sangue, né? Defender a honra, defender... Olha como é que esses temas, ele vai desde o início da carreira dele, ele vai trazendo. Isso. Né? Isso é muito legal. A violência, né? A tragédia. A Espanha como um lugar de tragédia, gente. Eu vou aproveitar isso que vocês estão falando pra gente poder passar os anos 60. Eu vou citar aqui, se vocês depois quiserem comentar, essa questão dos homens abusivos, né, das fantasias de poder e de controle masculinos e dessa coisa do profundamente patriarcal e hipócrita, né, que você tinha na sociedade, na burguesia, na classe média, né, da Espanha, do período. Ele vai fazer o Peppermint Frappé, o Estresse é 3 e a Colmeia e o Jardim das Delícias. Esses filmes, meio que todos acabam trazendo um pouco dessa temática, né? Sim. Só para falar rapidinho deles, né? E detalhe, aí você começa nesses filmes a ter uma marca muito importante na carreira dele, que é a parceria dele com a Geraldine Chaplin, que era companheira dele na época. Na verdade, quando ele fez o primeiro filme com ela, que é o Peppermint, eles ainda não tinham um relacionamento, mas vão ter um relacionamento de 20 e poucos anos, né? Isso aí que vocês falaram da menina jovem, também, olha só, né? Ele tinha 35 anos no Peppermint Frappé, em 67, ela tinha 22 anos. Essa questão da menina mais jovem e o homem mais velho, né, como relação, a mãe mais jovem, o pai velhinho, isso vai estar em uma porrada de filme dele também. Sim. Né? E a coisa do pequeno burguês, né, que a gente está falando aí da classe, a relação com os empregados, no Peppermint Frappé, você vai ter a menina, a enfermeira, né, que é o alter ego, né, da outra moça, né, da Helena, a Ana e a Helena, né? Você vai ter o alter ego, tem a questão de classe muito forte aí, o pequeno burguês dentro de casa, lá com laboratório de raio-x, né, ele todo com aqueles, como é que chama? Aquele estoque, né, transtorno obsessivo compulsivo de ver a música de um jeito tal, de deixar a mobília de um jeito tal, de visitar a casa abandonada lá, a mansão de um jeito tal, né? Ele é todo psicopata, né? Ele é todo Dexter, né? É o primeiro trabalho do Saura com o José Luiz Lopes Vasques, que é o ator também daquele filme... La Cabina. Da La Cabina, isso. Que fizemos um programa, ó,
há muito tempo, né, o Marcos? Fizemos um cine, como é que é o nome? Era um programa de deixar no YouTube o filme passando e a gente comentando, né? Sim. Eu não lembro o nome do programa. Projeto. Mas é um dos nossos, né, coisas que a gente, dos programas que a gente fez, que é muito assistido e muito comentado, né? Também o La Cabine é maravilhoso, né? Mas você veja só, o Peppermint Frappé é meio isso, né? O cara que ele fica fascinado porque ele vê uma mulher num festival, né, tocando tambor. A partir daí, ele começa a ter fantasias, né? Fantasiar de ver essa mulher em tudo que é lugar. Aí o amigo dele tem uma namorada mais jovem, ele começa a fantasiar que, na verdade, essa namorada tem o mesmo rosto da mulher que ele conheceu no festival, e, ao mesmo tempo, quando ele tenta conquistar essa mulher, mas não consegue, ele começa a projetar isso na funcionária dele, na moça que trabalha com ele na clínica de radiologia. Certo. E no Estresse A3, você tem essa coisa, é um casal que está com problemas no casamento e eles vão passar uma tarde na praia com um amigo, né? E aí existe ali uma desconfiança que possa ser um triângulo amoroso. Isso vai acabar numa situação violenta também, porque a mulher, né, a moça, que é vivida pela Geraldine Chaplin também, acaba virando uma espécie de objeto que os dois caras vão disputar, né? E você tem depois a colmeia, que é um sujeito também que é um casal que a moça, ela é um casal de classe média, entediado, né? E que o casamento deles esfriou também. E a moça, ela tem essa coisa dela querer reviver coisas da infância dela, da juventude dela. O marido começa a entrar nesse jogo com ela, só que aos poucos ele vai virando um jogo sadomasoquista com elementos também cruéis. E... por último, né, o Jardim das Delícias é um sujeito que é um empresário que ele sofre um acidente, ele fica numa cadeira de rodas e ele perde a memória. Só que uma das coisas que ele perdeu, que ele não lembra, é o número das contas bancárias onde está a fortuna dele. E a família, os familiares leram em algum lugar que quando você revive traumas de infância, você pode ir lembrando, né? Você revive traumas do passado, isso pode refazer a sua memória. Então, eles começam a fazer o cara passar pelos piores traumas que o cara já teve na vida dele, numa tortura psicológica absurda, para tentar ver se o cara lembra do número das contas. E é uma coisa completamente bizarra, porque não faz sentido nenhum, cara. É uma besteira tremenda. Assim, tem muita gente que hoje em dia, inclusive, pega muito no pé de estudos psicanalíticos, né? Especialmente porque não tem uma grande comprovação científica em relação a esses estudos, né? E boa parte dessas coisas passam também por essa questão de terem crenças que vão caindo ao longo do tempo. Mas, cara, essa questão de traumas refletem partes da sua memória, isso caiu, mas tem muito tempo. Nem as pessoas que acreditam em psicanálise levam isso a sério, levam essas coisas a sério. Mas e aí, de novo, você pega o Saura, repetindo boa parte dos temas dele, né? Porque, cara, o Estresse A3 e a Caça, eles têm coisas demais em comum. Sem dúvida, sem dúvida. E daqui pra frente, você pega, sei lá, em alguns filmes, se eu não me engano, ele até replica cenas, cara. Porque, se eu não me engano, no Dulce Horas, que eu não lembro o nome dele em português, ele pega... Doce Horas, sei lá, talvez? As Doces Horas. Doces Momentos do Passado, né? Doces Momentos do Passado. Isso, Sweet Hours, em inglês. Exatamente, a nossa pátria-mãe. Felipe, tem o Sauraverso. Porque assim, por exemplo, na caça, os caras acabam matando um ao outro. Se você for ver, depois quando você tem, se eu não me engano, o filme o Estresse A3, tem um diálogo onde eles falam assim, pô, você ficou sabendo que o fulano e fulano foram numa caçada de coelho e um acabou matando o outro? Então rola isso. Cara, é muito louco.
tu zoou lá do lance da Ana e da Helena. Eu pensei logo que lembra um pouco os universos do Manuel Carlos, né, cara? Que é basicamente os mesmos personagens sendo utilizados, de vez em quando eles conversam entre si. Então, assim, existe um universo compartilhado. Pô, cara, porque nada me tira o Dulce Horas, ele repete cenas inteiras do Ana e os Lobos. E é bizarro porque, assim, você vê os mesmos atores com bem menos idade. É um pouco demais, né? Tudo bem que, assim, quando os caras faziam esses filmes, eles não tinham em mente que hoje em dia a gente ia ter 4K HD, sabe? Uma parada que... o negócio era feito... Especialmente era outra realidade, Era outra realidade, Douglas. E, assim, especialmente quando você pega coisas pra televisão, a realidade é que boa parte dos efeitos especiais eram feitos pra você ver na televisão, que tinham um tipo de resolução. E aí você vê hoje, você acha tosco. Eu acho isso uma besteira tremenda, né? A gente não cai, graças a Deus, nessa esparrela. Mas, assim, hoje em dia você vê um negócio desse, é muito difícil de você não desconcentrar. Então, pro ouvinte, né, pro consumidor das coisas do Cine Masmorra, já ficou o aviso aí. Vão ter algumas coisas que vão ser um pouquinho difíceis de você engolir. Mas, de qualquer forma, assim, a forma e o conteúdo que o Saura faz, seja em ficção propriamente dita, quanto como documentário, que também tem bastante ficção, especialmente com o Saura, que aliás, nisso é mister, né, professor, porque ele já faz isso há muito tempo. Já, de não conseguir definir muito, de variar muito entre o retrato da realidade, que supostamente é o documentário, como se o documentário não tivesse lado, sempre tem, e como se ele representasse fielmente, né, a realidade, né, coisa que não é, né? Ele tem muita influência do surrealismo também. Então essa coisa do tempo e do espaço para ele, essas coisas são meio elásticas, né? Isso que eu ia o passado, o presente e o futuro se misturam, uma pessoa personifica a outra, porque ele está lidando com um país que está em negação, né, do seu passado o tempo todo. O país está fragmentado, o país está assim, destroçado, e a própria questão da memória. A memória é fragmentada. Quando ele vai pegar, por exemplo, né, nos outros filmes, a questão da infância, então você tem recortes da infância. Mas será que isso significa verdade? Né? Não, até pela exatamente. Questão você estava falando da psicanálise, né? Até pela questão, talvez, do trauma. Né? Será que é verdade aquilo ali que ficou retratado? Então, um papel passa a ser de outro e passa a ser confuso, passa a ser o episódio do Dark, aquele seriado lá da Netflix, né? O conceito de narrador não confiável é usado o tempo todo pelo Saura. A pessoa tá ali mostrando pra gente as memórias dela sob o filtro, inclusive, das neuroses dela e dos problemas psicológicos e traumas dela. Então, é claro que aquilo... Mas a gente... Pode encerrar aqui os anos 60, né? Que com esses filmes aqui que são filmes como a gente já citou, né? São filmes que através de uma leitura da realidade alegórica e surrealista, de certa maneira, e psicológica, tiram um grande sarro e fazem um grande achincalhe com os valores da classe média, né, da época lá da Espanha dos anos 60, né? Até misturando Hitchcock, aí misturando Buñuel, né? Misturando umas coisas aí no filme. Quem tinha grana, quem tinha poder econômico e quem estava de bem com o establishment, podia tentar fingir que você não vivia uma ditadura violenta, repressora, e tentar viver uma vida de classe média confortável, usufruindo digamos, do que tinha de chique na Europa. E o Saura, nesses filmes, ele praticamente tira um sarro disso, dizendo que era todo mundo neurótico, maluco, e estava com a cabeça zoada por causa dos traumas, né, que a ditadura do Franco e a Guerra Civil tinham deixado, né, na Espanha. Nos anos 70, ele já entra chutando o pau da barraca de novo com um filme importantíssimo na carreira dele, que eu gostaria muito de escutar vocês comentando também, que é o Ana e os Lobos, né? Esse filme é um dos meus favoritos. Eu também. Lembrando lá da gravação lá de mais de 10 anos, o Marcos, né? A gente gravou isso há mais de 10 anos, né? Esse filme, ele é importantíssimo, né? É justamente aquilo que vocês estavam falando da situação de classe de forma aristocrática. Como a classe média ou a classe média alta dizia mesmo que o sangue deles era superior aos empregados, e como
E como aquela casa afastada, né, que é outro tema recorrente das obras aí do Saura, essa casa, essa mansão na área rural, como ela é um microcosmo da Espanha franquista, né? E como a juventude, representada aí pela Babá, né, como é que a juventude vai, nesse período de transição aí do fim do franquismo para uma nova sociedade que o Marcos estava falando, né, dessas transformações, o que fazer depois da morte do Franco, né? Como é que vai fazer? Como é que vai lidar com isso, né? É uma casa cheia de gente perversa, de gente mesquinha, né? A Geraldine Chaplin, nesse filme, ela é uma moça que ela... Eu não lembro de que... Ela não é espanhola, ela tá vindo do exterior. Ela é inglesa, isso. E ela é contratada para ser uma espécie de preceptora ali, né? Cuidar das 3 filhas de um dos filhos... Porque essa casa, na verdade, é uma mansão e pertence a uma matriarca lá. É uma mansão decadente. Os 3 filhos, inclusive um deles que fala que é empresário, todos vivem com o dinheiro da mãe, a verdade é essa, né? Ela é alguma herdeira aí de alguma família quatrocentona que herdou a mansão e muito dinheiro, e os filhos são 3 tremendos parasitas que moram ali. Um deles é uma representação, digamos assim, dessa classe empresarial, né? Do pessoal do dinheiro, que apoiou, né, a ditadura do Franco. Sim. O outro filho, ele é um sujeito que ele, na verdade, não é militar, mas ele sonha com essa coisa do militarismo, ele coleciona armas, coleciona uniformes, e ele tem essa paranoia do controle. Tanto é que logo que ela chega na casa, ele chega para ela, pede o passaporte dela e fala: tô de olho em você, viu? Tô investigando quem você é, você não faça nada de errado, porque nós estamos... Tô de olho em você. Ele se diz uma espécie de protetor da família, como, claro, os militares, os fascistas, se diziam protetores da Espanha. Ele fica preocupado com o fato dela ser uma leitora. Você tem muitos livros, aí isso é muito perigoso. Você tem um pensamento autônomo. Então, tem um elemento, a vigilância fascista, né? Ele representa a vigilância fascista. E a ideia que ideias, né, vindas de outro local, da Inglaterra, por exemplo, no caso, fossem contaminar essa pureza desse pensamento tradicionalista, autoritário, religioso, rígido, e que, de certa maneira, os fascistas e os militares estavam prometendo proteger das ideias socialistas e das ideias progressistas, né, que estavam ali também gestadas na Espanha. E o cara é extremamente... Só antes da gente ir pro último, que acho que é o mais interessante, o último, mas só para ficar nesse aí, ele é o cara ressentido, né? Ele é frustrado e tem um ressentimento muito grande, porque ele não é militar, né? E ele quer, através da fantasia do uniforme, ele quer ser alguém importante. Isso. O único que tem uma vida até certo ponto é o que é casado e tem 3 filhas, embora ele viva uma relação com o casamento dele com a mulher. Já acabou, se odeiam, né? É um cidadão de bem, né? Esse é o cidadão dos valores tradicionais. As filhas não estão lá nem um pouco interessadas nele também. Ele também não está nem um pouco interessado na família. Ele odeia a mulher e não quer saber de lidar com as filhas, tanto é que contrata uma preceptora para cuidar das filhas. Então, o negócio dele é ficar correndo atrás de tudo que é mulher que aparece, porque ele se coloca também como um cara, eu sou um homem de família, um homem casado com 3 filhos, ligado aos valores tradicionais, mas é o cara que vai assediá-la o tempo todo e começar a mandar bilhetes eróticos para ela, né? O último filho, que é interessante, ele é vivido pelo Fernando Fernán Gómez, né? Que é um ator com o qual o Saura vai trabalhar algumas outras vezes também. Ele é um sujeito que... Ele é um cara ele é um cara de manias. E nesse período aí que o filme mostra, ele tá com a mania de ser uma espécie de filósofo e, ao mesmo tempo, de monge, né? Místico. Ele tá procurando... Uma pureza espiritual, transcendental, né? Que seria a visão dessa transcendência espiritual católica meio ultrapassada, meio não, bastante ultrapassada da questão da santidade, de fazer votos de pobreza ou votos do que quer que seja, porque você é especial,
Essa ideia de Isso. ser especial Uhum. nessa sociedade aí onde você trata quem não é especial, você trata, né, como lixo, né, Uhum. que é o É. fascismo. Ele não é um cara que a religiosidade dele está em ajudar os outros, Muito em pelo contrário. procurar, digamos assim, exercer o amor cristão, nada disso. Ele se acha, na verdade, espiritual e intelectualmente superior aos outros. Então ele quer viver uma ascese mística que os outros não Então conseguem. o filme está na vanguarda, porque hoje em dia a maior parte dos religiosos, especialmente os cristãos, eles estão basicamente nisso aí que você está falando. Exatamente. Então, A gente não falou a matriarca, que é a dona da casa, a dona do dinheiro que sustenta esses monte de parasitas. Ela é uma fulana também. Uma mãe super protetora e cheia de manias, né? Ela é cheia de manias, cheia ela é hipocondríaca. E, claro, a gente percebe que a personalidade um tanto quanto autoritária e doentia dela e também influenciou essa família a estar nesse estado que está. Quando chega a governanta, ela vira meio que um objeto ela desperta desejo nesses 3 filhos, né? E ao mesmo tempo, claro, como a gente já falou, um deles é uma metáfora para o sentimento religioso retrógrado, né, espanhol, o outro é uma metáfora para a burguesia que se uniu ao fascismo, e o outro obviamente, esse sentimento de militarista também, né? Ó, Então, Marcos, você tem o desejo de controle nos uhum. 3. O controle sexual, né, a burguesia, esse desejo materialista, o desejo de controle pela repressão, pelo autoritarismo do uniforme, e o desejo de controle pela conversão da mente, do espírito, Isso. Uhum. que é o fascismo, é um movimento de massa onde é uma lavagem cerebral. Então, o Saura, assim, esse filme é brilhante nesse aspecto, e aí tem um outro elemento interessante, que você falou que esses 3 são parasitas, e eles, por causa da mãe, né, essa matriarca fascista, né, eles não são maduros, é a questão do adultescente, eles são extremamente infantis, que é o que a gente pode, se a gente fizer o paralelo com o século XXI, dos adultescentes do dia de hoje, né, que é tudo, como é que é? Red Pill, os red pilados, tudo, como é que é? Coach quântico e não sei o que eu vou atingir sabe? Então dá para fazer um paralelo muito grande com o movimento de extrema-direita daquele período com os dias de hoje. E né? Isso que o Marcos estava falando sobre eles serem parasitas da mãe, né? Você pode encarar também que a personagem da Rafaela Aparicio, né, que, aliás, é uma baita atriz, né, cara? Ela também tá no Mamãe Faz 100 Anos, que eu acho que eu falei lá atrás que as cenas do Ana e os Lobos eram no Dulce Horas, mas se eu não me engano não era no Mamãe Faz 100 Anos. E que boa parte do elenco está lá, a Geraldine Chaplin está, o Fernando Gomes também está, a própria quase Rafaela uma continuação, né? Cara, é uma espécie de continuação. E ela foi casada com um ator chamado Erasmus Pascoal, que é aquele do La Reina Mora, tá ligado? Enfim, cara, é muito doido, porque assim, a personagem claramente, ela como ela mantém eles ali, você pode encarar ela como, na verdade, um simbolismo pra exacerbação do nacionalismo, né? A pátria-mãe, de maneira bem, bem óbvia. Sim. Enquanto eles são os parasitas, são os filhos que são levados... que precisam das tetas dela, tanto as físicas quanto as financeiras, né, as simbólicas, e de um jeito, e eles usufruem tanto disso de um jeito que eles não são só infantis, eles são praticamente emasculados. Eles não têm nenhum tipo de manifestação masculina que seja típica, sabe? Assim, não, eu sou mantenedor, eu sou o sujeito que sustenta a casa, Não, cara, eles não trabalham, só um deles consegue casar. A cena lá no final, que é bastante infame, que é quando eles capturam a Ana, e daí vem o nome Ana os Lobos, que eles fazem um assédio, só um deles consegue, de fato, perpetrar alguma coisa contra ela, consegue de fato ter uma manifestação sexual, e ainda assim não parece ser grandes coisas. Eu suspeito até que eles são broxas,
de tão absurdamente... É a frustração, esse povo... Por que a gente falou de infantilização, o Felipe? Porque é uma frustração, esse ressentimento, que é o que tem criado esse sentimento de... Essa promessa, né, de glória, né, infelizmente não vem, né, e muita gente fica ressentida. Né? E aí você tem o sentido da infantilização é assim, a pessoa não atinge a idade mental adulta, idealiza, imagina coisa fora da realidade, a gente viu isso em 2022, né, e deixa quieto, né? Mas parecem que são crianças ignorantes, não são adultos funcionais. Né? A gente observa nesse século XXI, né, esses adolescentes, né, assim, a molecada, o politicamente incorreto dos anos 80 é que era bom, né, que saudade da época da ditadura, quando eles eram crianças e não entendia porra nenhuma do que estava acontecendo. O fascismo, ele vai deturpando e apodrecendo não só a pureza da infância, mas também essa própria ideia de como ser um adulto funcional numa sociedade, né, e aí ele tem que mamar na teta da mãe, né? Eles acreditam nas coisas, nas mentiras mais estapafúrdias, eles estão desesperados por soluções simples, por frases de efeito e por solução e por satisfação dos desejos mais selvagens, no sentido de que vai acontecer com a Ana no final do filme. É a solução simples para assunto complexo. Né? A Ana, ela é uma representação do possível futuro da Espanha, uma Espanha mais moderna, uma Espanha mais viva e aberta para o mundo. E aí ela é violentada e assassinada, porque é o que o fascismo tentou fazer com o futuro da Espanha, né? Não só isso. Fez durante 30 anos, né? A simbologia até do saudosismo, da valorização do passado, isso também tem a ver com a própria nostalgia também tem a ver com uma sensação de infantilidade. Se você não tinha compreensão das complexidades, seja de como a cultura se manifestava, seja como a política se manifestava no passado, você tende a achar que aquilo dali era uma época boa antes, porque você não tinha total conhecimento. E aí, como diria o grande Maurílio dos Anjos no Choque de Cultura, quando você é jovem, tudo parece muito bom porque você é burro. Você é burro, você não sabe nada. E sendo burro, você não consegue entender a complexidade das coisas. A gente vê o saudosismo tanto nos Red Pilados, quanto nos incels, quanto nessa galera da extrema-direita. A gente os vê anos isso... 80, né? Eu podia xingar todo mundo. Os anos, agora a onda, na verdade, é anos 90, né? Mas enfim, e você vê isso também... É que a nossa geração, né? A nossa geração dos anos. Sim. Né? Está ficando idoso, deixa quieto. Não, graças a Deus, né? Mas enfim, de qualquer forma, você vê isso também nos filmes do Saura, porque eles têm um apego ao passado absurdo. E como, no caso, tanto no Mamãe Faz 100 Anos, quanto no Ana e os Lobos, eles moram num lugar isolado, é quase uma ilha... literalmente é uma ilha, porque, enfim, pode não estar cercado de água, mas é um lugar extremamente isolado. Os caras, para ir num mercado, eles têm que pegar ou carro ou cavalo e ir pra puta que pariu pra poder comprar uma porra de um leite em pó. Eles são isolados. Essa sensação de isolamento faz com que você fique naturalmente alienado. E, tendo alienação, esse sentimento de saudosismo toma conta. E aí acontece tudo isso. O retorno de um passado, de um suposto passado de glória, né? E eu não sei porque eu caí, né? Eu não sei se vocês falaram do Jardim das Delícias. Falamos. Né? Falaram, né? O isolamento, né? Daquela mansão também. O próprio burguês lá que está isolado, né? Que ele está na cadeira de rodas, ele vai também lembrando o passado dele e a galera vai tentando construir o passado também a lascaralha, né? A ideia lá, porque na verdade o que eles querem é se dar bem. Né? Então eles querem lá os segredos que estão na cabeça lá do sujeito que está na cadeira de rodas, né? Então você tem a recriação de um passado através de várias mentiras, de várias encenações teatrais ali, né? E o próprio Mamãe Faz 100 Anos tem muito disso também, né? Vamos celebrar os 100 anos da mamãe, que ela não, o fascismo não morre, né? Isso. O fascismo não morre, tá difícil. Mas depois do Ana e os Lobos, ele faz... A gente tem que falar do Cria Cuervos, que é outro ponto muito importante, né? Mas eu vou deixar para falar do Cria Cuervos quando a gente for terminar de falar dos anos 70. Eu vou citar alguns filmes pra gente também, porque se a gente for falar de um por um... Vai ficar 200 anos aqui.
Mas e a Angélica não tá aqui, né? Isso. Eu proponho que a gente se estenda um pouco mais no Cria Corvos, porque esse é muito importante, mas você falou do passado, Douglas, e assim, de certa maneira, o Prima Angélica, que é o filme em que um sujeito, né, ele vai enterrar a mãe, né? E aí ele vai relembrar o tempo em que ele precisou ficar na casa dos tios, porque os pais, por conta da guerra civil, estavam precisando se esconder, fugir, né? E ele vai relembrando do primeiro amor dele, que foi pela essa prima, né? E ele revê essa prima, e ele e ela vão ter essas reminiscências de um passado que eles tiveram. Você tem o Elisa Vida Minha, que é um pai que vive isolado, né? Tentando escrever uma obra de escritor, que é uma obra meio autobiográfica e meio romance, enfim. E ele vai ter um reencontro com a filha que ele não vê há 20 anos, e também vai ter reminiscências de um passado entre eles, e até reminiscências verdadeiras e muitas fantasias com o que poderia ter sido essa vida deles próximos um do outro, que não foi porque ficaram afastados 20 anos. Até questões incestuosas são tratadas. E tem também o Olhos Vendados, né? Esse é espetacular também. O Olhos Vendados, ele trata da tortura. Isso. E tem um elemento importante que a gente vai, quando a gente for falar do Ai Carmela, né, a questão da arte e o fascismo tentando destruir a arte, calar o artista. Né? A questão da censura, a questão da violência, a questão da violência contra o artista. Sim, né? E no Olhos Vendados tem também o Sauraverso funcionando, sabe por quê? No Prima Angélica, esse pai, ele mora numa casa mais afastada, né? As duas irmãs vão lá visitá-lo, e a irmã, que é vivida pela Geraldine Chaplin, fica lá para passar uns dias com ele, porque ela está se separando do marido. Não, esse não é o Prima Angélica, esse é o... desculpa, não, Minha Mãe, como é que... Não, é Elisa Minha Vida. Elisa Minha Vida. Elisa Minha Vida. Esse é o Elisa Minha Vida. O Prima Angélica é dele pequenininho. Isso. Ele interpreta ele adulto, né? O Luiz adulto, ele interpreta ele moleque. Parece um episódio do Dark, né? Do seriado lá da cara, é um pouco perturbador esse lance. Especialmente quando ele começa a flertar com a prima. Eu falei, que isso, cara? A parada, meu pai amado. Botaram Nabokov aqui do nada. Fica um negócio, mas é muito curioso esse negócio é como se eu nunca saí do meu passado, eu continuo lá, né? Não, sim, isso é muito bacana. Simbolicamente é muito bom, mas visualmente dá um pouquinho de, talvez... Não, mas eu ia dizer que no Elisa, a Vida Minha, o pai mora numa casa afastada que você acessa por uma estradinha. No Olhos Vendados, quando eles sequestram a moça, você vê... Na estrada que levam ela de carro, você vê lá no fundo a casa do velho do Elisa Vida Minha. Sim. É o Sauraverso, né? É o Sauraverso. E tem no Elisa Minha Vida, é porque ela tá brigada com o marido, né? Questão das relações aí conjugais, as relações de marido e mulher muito complicadas ao longo aí da história aí não só do pai e mãe do Carlos Saura, mas também, né, da própria vida dele. E aí a gente vai ter quando vai embora a irmã, né, com o marido, com as filhas, fica a Elisa fica com o pai, e tem uma cena que ele conta, né, que ele passando por ali viu o cadáver de uma moça. Sim. Né? E tem um túmulo não, uma pedra branca ali do lado, né, que ele fala, quem será que colocou aquela pedra lá? Né? E aí tem esse elemento aí do mistério do passado. Isso. Né? E vira um plot twist, porque ela vai visitar o pai conta essa história da moça que ele encontrou morta na estrada, e isso vira como se fosse uma premonição do futuro, porque a Elisa vai ser assassinada pelo marido, né? Sim. De que ela está se separando. É como se passado, presente e futuro fossem tudo junto, a mesma coisa, fosse um fluxo, fosse digamos assim, o tempo não é linear, é circular, né? Nesse filme. É o Dark, é o episódio do Dark. É o Dark, né? E a Elisa, ela vai aparecendo em partes reais, partes imaginadas da história, porque o pai está escrevendo, né? E aí você tem nesse campo ela sendo assassinada, mas na imaginação do pai ou não, né? A gente fica uma dubiedade aí,
Uhum. Né? É bem interessante. Nos filmes desse período, o Saura está muito concentrado em analisar essa coisa da relação das pessoas com a memória, com o passado, não só no sentido dos traumas da guerra civil, mas também como a gente lida com a nossa memória e com o nosso passado. E essa problemática do tempo e da memória em si. Mas aí eu acho que nesses filmes onde ele tenta tratar dessa questão da memória, do passado, que te acompanha e que vai, digamos assim, permear o seu futuro, para mim, de todos, o que é talvez o mais incrível deles, é o que eu queria que a gente se estendesse até um pouquinho mais, é o Cria Cuervos, né? Que até ele vai também ganhar tudo que é prêmio internacional com esse filme, né? Não, o Cria Cuervos é um filme sutil, mas ao mesmo tempo é uma explosão assim de vários temas desse que ele vem tratando, ele vem remoendo. O Carlos Saura ele vem remoendo isso, né? E são 3 meninas, né, que vivem presas numa mansão, onde a família mais hipócrita do planeta, né, vai morrendo e vivendo ao mesmo tempo que pressupõe aquela fachada de cidadãos de bem, né? O pai militar, mas que tinha várias amantes, né? A mãe extremamente doente, extremamente triste, né? A tia super controladora, né? As amantes. Isso. A avó, que ela fica o tempo todo querendo olhar fotos do passado, ela vive no passado, né? E tudo. E a casa prende todos eles. A casa é extremamente claustrofóbica. Você tem vislumbres da modernidade, né? Seja com a musiquinha pop chiclete, né? Da Janete. Porque te vas, porque isso. Todas as meninas sei que lá serão contigo, né? Ela fica usando um disquinho bonitinho, botando assim. Faltou só o Discmanzinho, que com certeza o Douglas ainda usa. Claro, né? Mas o filme, ele tem o filme é parado no tempo. É o que eu quis dizer, a gente falou no começo, a gente está falando disso, que esses 30 anos, né, que tornaram uma espécie de fotografia do horror, né, que a sociedade meio que ficou paralisada nesse horror, né? Você no Cria Cuervos, você vai ter um outro tema muito recorrente na obra do Carlos Saura, só que na visão da criança, que é o tema do suicídio. Porque a menina tenta se matar, ela tem um veneno, que é o bicarbonato de sódio, que a gente vai descobrir, né? Ela tem a questão do poder sobre a vida e a morte, porque ela também, como criança, ela está tentando trabalhar essa questão de vida e morte. Sim. Então, os personagens vivos e os personagens mortos da vida dela vão passando, e de forma genial, na direção do Carlos Saura, vão passando ali, ó, sem problema nenhum. Ela meio que culpa o pai pela morte da mãe, né? Por causa das infidelidades e a atitude abusiva do pai foram fazendo a mãe definhar até morrer, na visão dela. E ela imagina que, na verdade, quando o pai morre na cama com uma das amantes, que tem um ataque cardíaco, na verdade, ela imagina que foi porque ela colocou veneno, né, na comida dele. Que, na verdade, é bicarbonato, né? Exato. E mais pra frente, quando ela também tiver de saco cheio da tia controladora, ela vai imaginar também que com aquele bicarbonato que ela na cabeça, na fantasia infantil dela é um veneno, ela também pode matar a tia. Olha que coisa assim, para uma cabeça de uma criança, né? Você tem essa questão da morte como uma, né, até quando a gente pensa no catolicismo muito fervoroso lá na Espanha, a própria cena da morte do militar, né, ele estava lá fazendo as coisas erradas dele lá com a amante, né, estava fazendo lá, e quando ele morre, você tem toda aquela pompa, aquele funeral, aquele velório, elas têm que lidar com o cadáver como se fosse uma coisa perfeitamente... Beija lá o teu pai morto. Isso. Né? Olha isso, né? E como é que você lida com isso? Né, como criança. A menina também, a gente imagina que mais a menina, a Ana, né, e as irmãs, elas são a Espanha jovem, né, que
que não sabe como fazer para crescer, para se desenvolver e para achar sua identidade, sua nova identidade, sendo oprimida o tempo todo por esse sentimento nacionalista, esse sentimento de um apego a um passado arcaico, né? E as tentativas autoritárias de impor esse passado para você para sempre, né? E uma das soluções que a menina tem em se ver nesse dilema é falar, eu podia matar todo mundo e ficar livre, né? E tal. Eu lembro que quando eu peguei esse filme, eu geralmente tenho a mania de não ler sinopse antes de ver os filmes, né? Eu vejo o filme e vou pra cima, mas eu sabia que as personagens eram órfãos. E aí eu tive leve impressão de que elas eram órfãs de pai e mãe. Porque o filme já começa com o pai morto, de novo, aquela coisa que o Douglas estava falando lá da morte ser digerida de uma maneira diferente do que geralmente as pessoas fazem, né? O Saura propõe uma outra abordagem para a morte, e absolutamente todas as figuras de autoridade das crianças são muito, muito distantes. Inclusive a mãe dela, assim, que é a mãe delas, que é uma pessoa que é muito melancólica. E, de novo, é o papel duplo da Geraldine Chaplin, né? Que ela faz a mãe e faz a Ana mais velha, de uma maneira que às vezes fica até confuso. Você não sabe se o filme está retratando a Ana ou se está retratando a mãe dela, que não tem nome. Em todos os filmes do Saura que a Geraldine Chaplin participa, e ela acaba, não em todos, mas em alguns, ela acaba interpretando a personagem, depois ela interpreta a mãe da personagem, mas é porque é aquele negócio, o tempo todo a obra dele tá falando, se você não acertar contas com o passado não, ele se repete. Não passa, ele continua, ele se repete, você vai estar preso nesse looping para sempre. E não só você, o espanhol enquanto povo, vai estar preso nesse looping. De novo, o prego batendo perdão, o martelo, o prego batendo é foda. O martelo batendo no prego do fascismo, que é todo calcado em saudosismo e nostalgia. Então, se você não enfrentar o passado e não dar nome para aquilo dali, a história tende a se repetir. E se repete. E na cabeça do Saura, eu acho extremamente sábio ele fazer isso. Inclusive, não existe uma história política e uma história emocional. Não, é história e ponto. Essas coisas se misturam. A sensação que você tinha quando seu país era soberano, ela tem a ver também com as sensações que você tinha para com a sua família, com o seu passado, com toda a história do seu clã, com a história dos lugares onde você frequentou e tudo que você viveu. Então, assim, não são coisas distintas. Não, porque na ditadura militar era melhor. Cara, não era melhor. Não era melhor. Porque as pessoas são muito, além de ser saudosistas, elas também são muito envaidecidas. Elas são muito ensimesmadas. Então, se estava tudo bem para mim, por que eu vou querer uma mudança, alguma coisa grande? Não, você não é o centro do mundo. É uma construção no dia a dia, porque esse filme, o Cria-Corvos, ele é tão interessante porque mostra o dia a dia. O cotidiano, as férias, né? O cotidiano, ela arrumando lá o lençol lá com a empregada, né? Ela indo lá, botando a roupa dos pais e brincando de discutir como adulto. Você tem ela levando a avó, né, na cadeira de rodas para aquele parque decadente lá, aquele jardim decadente, né, que parece o Jardim das Delícias, só que não é mais tão delicioso assim, né? As delícias estragaram. Lembra muito essa ideia de você tentar buscar um sentido, né? Senão tua vida não vai fazer sentido se você não buscar o sentido nem no passado e nem como você vai viver a sua vida. Lembra muito Narradores de Javé. Sabe, o filme que eles vão construindo, tentando achar uma história que faça sentido para que o governo não vá lá e destrua lá a cidade, né, do Javé, né? Então, a busca de um sentido ali é para aquela casa. A Ana, ela precisa de um sentido ali porque, assim, foram lapadas e lapadas nela, né? Autoritarismo da tia depois que a mãe morre, né? O pai morto, ela pegou lá o pai no flagra, né? A vovó muda, catatônica, que fica vendo lá as fotos, imaginando também através das fotos um sentido para a vida dela, e a música, né? É a foto e a música para a avó catatônica, né? Aquela música clássica. Né? Então são e são você olha só que interessante, né? A avó escuta a música clássica, né? Música que tem o seu valor, óbvio, artístico, mas é uma música
representativa do passado, né? Enquanto que as meninas, elas curtem o tempo todo essa música, né? Que da cantora lá, essa cantora Janete, ela era inglesa, mas vivia fez um grande sucesso na Espanha, que era o que estava fazendo sucesso na época, né? Enfim, as meninas estão antenadas com o que está no momento presente, né? E outro trunfo que esse filme tem é a atriz mirim Ana Torrent. Ela também está no Segredo da Colmeia, do Vitor Erice. O Teses, o filme lá dos Snuff Movies, né? Ela tá nesse filme também. E ela é uma coisa, assim, ela é muito jovem nesse filme, ela deve ter o quê? 7, 8 anos de idade, só que o olhar dela é um negócio interessante. Ao mesmo tempo, primeiro que ela é uma atriz muito concentrada, você percebe como ela reage ao que as outras pessoas fazem o tempo todo. Tem uma hora que elas estão na mesa e uma irmã fala um negócio que não sei se é uma mentira, ela abaixa a cabeça. Só que ninguém falou isso pra ela. Ela que na cabecinha dela, ela tá falando um negócio que não pode falar, vou baixar a cabeça. Ela reage de uma maneira tão natural, mas tão precisa ao que as outras pessoas estão fazendo em cena, que ela parece uma atriz com anos e anos de experiência. Fora que ela tem aquele olhar, ela tá sorrindo às vezes, mas o olhar é aquele olhar de uma pessoa que viu muita coisa, que passou por muita coisa e é meio indecifrável. É uma atriz mirim muito incomum, né? E vira um grande trunfo acho que o Saura e o Vitor Erice, os dois também, e o Alejandro Amenábar, perceberam, né? O trunfo que o olhar dessa atriz, mesmo quando ela era criança, o olhar dela na tela, o trunfo que ele é para dar esse sentido de inefável. Né? Nas fotos, ela aparece na abertura do filme, tem umas fotos ela com aquele olho escuro. É uma coisa meio sombria, sabe? Parece abertura de filme de terror. E a gente acredita facilmente que essa criança, por conta da repressão que ela sofreu, da violência indireta que ela foi exposta, ela realmente desenvolveu os sentimentos mórbidos e violentos que o filme, né, faz ela mostrar pra gente, né? Que na qualidade de uma criança, a criança ela vai, assim, a vida vai dando porrada, né? E como é que a criança vai absorver, né? Então é como ela retrata a morte lá do chinchila, da chinchila dela, né? Aquele bichinho lá que morre. Vovó, você também tá de saco cheio da vida, né? Você quer morrer? Eu tenho aqui um veneno aqui, você quer morrer? Né? Então ela pensa em suicídio, que seria uma espécie de libertação, porque na cena lá maluca lá do telhado, parece que ela tá voando ali, né? Não tem a cena lá que ela, né? Então, assim, como você vai lidar com o limão, né? Que a vida vai te dando, né? Sim. Né? Pô, é espetacular essa atuação dessa menina. No Elisa Vida Minha, ela também tá no filme. Ela é uma das atrizes mirins lá da escola de freira, lá que o pai da Elisa, né, tá lá dando aula, e ela dá um banho no filme. Ela tá atuando até hoje, trabalha no cinema, na TV espanhola, enfim, se tornou uma pessoa também, ela demonstrou já na vida adulta ter muito talento também, né, na Torrent. Aí a gente pode falar do Mamãe Faz 100 Anos, que é o Saura, muito estranhamente... Sauraverso. No filme Ana e os Lobos, a Ana é violentada e assassinada no final do filme. Só que aqui, ele faz uma espécie de continuação em que aquela matriarca vai completar 100 anos, ela quer reunir a família, aquelas 3 meninas que a Ana iria ser a preceptora já cresceram, né? 2 já estão adultas e a outra já está adolescente. Um dos filhos foi morar fora de casa, mas já voltou, porque o casamento dele acabou, né? O que era militar, fanático por militarismo, morreu, né? E o cara que tinha... O filho que tinha a mania de ser um filósofo meio monge, meio místico, agora a mania dele é tentar voar, né? Voar, subir, né? Ele quer voar com a asa delta. E né? Nosso Biafra. Um dos convidados para a festa de 100 anos da matriarca, porque é justamente a Ana, que nessa realidade ela não foi assassinada pelos filhos da matriarca, ela tá viva e casada e ela vem participar da festa de 100 anos da mulher. E ela tá casada com o Norman Brisk,
que é o ator aí que faz o papel do namorado, do marido dela, que também faz o papel do marido dela no Elisa, Vida Minha. Isso, exatamente, né? exatamente. E essa coisa aí, desses temas de cenas recorrentes que o Felipe estava falando. Que é essas repetições aí na obra do Saura. Que é um ator que ele interpreta um cara bocó como ninguém, viu? Ele é um especialista em conseguir, né, retratar um sujeito que é um bocó, né? Mas esse cara, o Marcos, ele é importantíssimo para a cena de arte revolucionária da Espanha, de resistência. Né? Ele participou de alianças anticomunista, antifascista, ele foi expulso da Espanha, ele foi exilado, voltou. Ele tem uma importância de ser militante, né? de ter uma carreira política e artística muito importante para a Espanha, né? Contra o regime franquista. Contra o regime franquista. Né? Tinha até uma coisa que na época o pessoal falava, né, do pessoal que combatia o regime, se exilou e combatia de fora, denunciando, né? E tinha o pessoal que combatia de dentro, né? Conseguia achar um jeito de fazer críticas, nem que fossem veladas, se arriscando a ser preso, perseguido e morto, né? Sim, esse cara teve que se exilar várias vezes, mas aí nos anos 70, depois, né, que tem o falecimento aí né, ele indo aí de Olavo, né, o Franco, aí ele volta e começa a participar mais ativamente aí dos filmes do Saura. Durante o governo do Franco, além das prisões e execuções feitas pelo governo, porque o governo do Franco, né, a ditadura do Franco, ele queria meio que aparecer bem na fita para a comunidade internacional. Então, e um método famoso, né, que o fascismo usa, que é assim, eu tenho grupos ali paramilitares e grupos de fanáticos que eu não preciso te matar, te prender e te executar pelo Estado. Um membro desses grupos mata você pra mim. E eu falo que não tive nada a ver com isso. Embora eu tenha contato com os caras, eu incito os caras a te pegarem, né? As famosas milícias. Milícias, né? As exatamente. famosas milícias. Só um adendo aqui, o personagem do José, ele não aparece no filme, entre outros motivos, pelo fato do José Maria Prada, que era o ator, que tava lá no A Caça, tava no Anos Lobos, ele morreu em 78. Então, assim, a repetição, inclusive, das cenas de Anos Lobos é por conta disso, né? O Saura basicamente utilizou esses momentos para poder homenagear o amigo, né? O amigo e companheiro de trabalho, saudando ele, acho que no momento mais terno que tinha no Anos Lobos, que é um personagem completamente odiável no Anos Lobos, mas como ele veste a farda e tem aquela coisa de valorização do militar, acaba pegando isso. A gente não comentou isso, mas no Ana e os Lobos tem essa questão também, porque depois tinha essa questão da tentativa de reconciliação, né? O pessoal achava que depois do final da ditadura, a Espanha deveria, em vez de fazer uma caça às bruxas e punir, deveria ter um pacto de reconciliação com a participação do rei. Anistia, né? E a Ana, Brasil, né? Isso, o personagem dela tenta ter tenta se conciliar com esses sacripantas, né? E não vai dar certo. A cena, inclusive, póstuma, né? A cena que é utilizada para representar o José no filme, no Mamãe Cumprir 100 anos, é a cena dele matando um passarinho. Né? A questão aí dos animais mortos de novo aí, né? Isso. Ele matando o passarinho aí quando ele tá lá todo vestido de autoridade, de poder, né? E de medalha, né? Que ela tira sarro, né? Ela vai tirando sarro dos irmãos, né? A Ana. Nesse filme aí do Mamãe Faz 100 Anos, um detalhe, a matriarca vai fazer 100 anos, né? Só que o que acontece? A família ali tá todo mundo falido. O pessoal tá sem grana. E ela não quer de jeito nenhum que a casa seja vendida, né, e tudo mais. Eles querem que ela morra, a família tá doida para ela morrer para poder pegar a casa, vender e pegar a herança e transformar em dinheiro para continuar o modo de vida deles ali, né? E a moça lá, a Lute, a mulher do Juan, que se pendurou no telhado no final, né, dando aquele escândalo, não sei o quê, ela faz um momento lá, assina aqui tio Paulo, né? Sim. Ela dá os golpes lá, fingindo que a mamã, ela assinou lá os termos, né, do banco, né?
Assina aqui, mamãe Paulo, né? Isso. A matriarca, ela vive tendo uns ataques, né? Então, ela toma um remédio, eles querem, na verdade, colocar um placebo para que durante o ataque dela, ela fique sufocada e morra. Querem matar a véia para pegar o dinheiro, né? E aí, nesse caso, a Ana, né, que é a governanta, que nessa realidade está viva, é quem a matriarca ali, ela confia para tentar impedir que os filhos a matem, né? E esse filme, diferente do Ana e os Lobos, eu acho que ele se assume mais ainda como uma comédia surrealista, um grande achincalhe, porque no final ele diz o seguinte, olha, é sobre família, é sobre manter as tradições, é sobre proteger a herança religiosa e cultural da Espanha, é sobre dinheiro. É sobre ser cafona, porque o fascismo é cafona, porque vocês lembram que desce aquele balanço, né, com flores, com os cacetes, com o rococó todo. Isso. Mas sobre ser cafona, né? Que nem as artes aí que a gente vê do povo rezando para pneu. Isso. Né? Mas no fim, o que a classe média e o pessoal que detém o capital quer realmente é usar esse fanatismo desses idiotas para manter os seus privilégios e ampliar os seus ganhos, né? Tanto a violência do militar, dos fascistas, quanto o fanatismo dos tradicionalistas serve como massa de manobra para quem tem o capital poder manter os seus privilégios e ampliar, né? Na verdade, os seus privilégios. E é isso que esse pessoal quer, na verdade. E aí, de uma maneira até muito bem humorada, o Saura faz essa grande metáfora, né? Dessa hipocrisia e da ganância também, né? E também a questão, uma coisa interessante, se a gente pensa na mamãe como essa porca do fascismo, né? Quando ela está tendo ataque, a gente sempre tem essa discussão, né? Por que o pessoal não se revoltou na época? Por que, né, determinadas parcelas da população ficaram, como é que eu posso dizer, ficaram apáticas diante do horror, diante do fascismo, da violência? E aí a gente tem a representação, né, do marido da Ana, que não sabe o que fazer, né? A própria Ana também fica ali, né, porque ela também não sabe o que fazer. Então é uma discussão interessante sobre a apatia política diante né, do horror que estava acontecendo e a posteriori. Né? Depois aí agora que o Franco morreu, né? Agora que a gente está tendo aí a reconstrução, a dita reconstrução dos escombros, a casa é um escombro, é uma ruína, né? O que a gente vai fazer depois? Né? Isso. Fica a impressão, sabe do quê? Você tem esse grande pacto de reconciliação, e a Ana é a representação disso. Só que você olha e fala assim, vem cá, com o que é isso que eu me reconciliei? Na verdade, você se torna refém dessas forças nefastas para sempre, porque não é assim, olha, na verdade, elas permitiram que você voltasse a ser livre. Podem tomar a tua liberdade de novo a hora que elas quiserem. O Saura fala muito nas obras, sobre a prisão do ser humano, seja na cabeça, a questão da memória, o trauma, o que quer que seja, mas também a incapacidade, muitas das vezes, né, da inação. Os personagens, muitas das vezes, eles não sabem como agir. Então, eles ficam presos dentro da própria cabeça. Ele tem uma entrevista que ele fala sobre isso. Os fantasmas da nossa memória, da nossa cabeça, que a gente não sabe lidar com. Por isso que ele diz que a infância é um dos momentos mais terríveis da vida de alguém, porque a criança não está com o instrumental preparado, com as ferramentas preparadas, não que o adulto esteja, né? Mas as crianças, principalmente, né, não estão preparadas para lidar com as porradas que a vida vai dando, né? E é isso que esse Mamã Cúmplice Anos, ele tem muito isso, porque no final, quando finalmente a mulher, a porca fascista, a mamãe, ela morre, né? E todo mundo acha que ela morre e estão comemorando aí a vitória, é uma reconstrução. Ela não morreu. Não. Ela não vai morrer nunca. Exatamente. Né? Não é? Exatamente. E aí ela começa, né? Aí já talvez a hipocrisia, ou né, aí fica a interpretação de cada um. As últimas frases do filme são justamente a mãe rememorando, né, a guerra, as mortes inúteis, a violência inútil. Ela seria essa personificação desse espírito aí do que a gente vai fazer depois que a Espanha passou por tudo isso. Né? 40 anos nesse torpor,
nesse marasmo que eu estava falando, né? Nessa paralisia. O que a França, o que a França, ó, o que a Espanha vai fazer depois disso, né? Tantas mortes inúteis, tanta violência inútil, né? A gente descobriu que os países que tiveram ditaduras e não fizeram esse acerto de contas com o passado estão vivendo há algumas décadas sem perceber, na verdade, um estado de liberdade vigiada. O próprio Felipe falou que a história se repete. Se você não resolve esses problemas do passado, eles temem voltar. Por que a gente está tendo a ascensão da extrema-direita, que vai ser tema de filmes aí do Saura como Táxi? A gente vai ver isso mais para frente. Mas por que a gente está tendo problemas hoje com a ascensão da extrema-direita? Porque esses momentos aí do passado não foram resolvidos. Né? No Brasil também. Por que a gente está tendo aí Bolsominion, Pablominion? A gente está tendo aí uma série de questões aí que estão retornando, se repetindo como farsa, porque não foram resolvidos. Né? Aí a gente pode passar para os anos 80. Vocês falaram, um dos filmes dele que eu mais gosto, vocês citaram, que é o Depressa, Depressa. Eu gostei muito também desse. Porque, sabe por que eu gostei desse, o Marcos? Porque ele vai retornar aquele tema do Los Golfos, de certa forma do da caça também, porque é questão de classe mesmo. Né? E são delinquentes que vão assaltar os cidadãos de bem, né? Só que eles vão usar a música flamenca, né? Porque a gente tem esse elemento da juventude e a música flamenca, ela é uma resistência cultural nesse filme, né? Nos momentos em que eles estão tentando fugir da polícia, se esconder numa casa afastada, perto lá da linha do trem, né? Porque eles vão tramando vários crimes, né? Eles são assaltantes à mão armada, né? É diferente do pessoal dos Los Golfos, que eram eles eram punguistas, né? Na verdade, pé de né? chinelo, eram pivetes de pé de chinelo. Aqui eles são profissionais, são assaltantes. Isso, são assaltantes. Só que têm a mesma idade. Eles têm a mesma idade praticamente. Né? Esse filme, ele tem essa coisa, ele retoma essa coisa do cinema mais cru, né? Trabalha com atores não profissionais também, porém, né? Essa menina, a Berta Sokuledianos, que ela vai fazer a personagem da atiradora. Isso, são 3 rapazes que são assaltantes, né? Um deles... Um é o sósia do Mick Jagger. Isso, né? Isso. Vocês viram performance, né? Cai igual o Mick Jagger jovem. Assim, parece mesmo. Um deles... lá. Porque eles cometem esses assaltos, esses crimes, só que eles também saem para se divertir à noite, tudo bem, e um deles acaba conhecendo uma moça que trabalha numa lanchonete, né? Convida ela para sair, eles engatam um romance e ela entra pro bando deles. Só que aí é um negócio muito interessante, tem um tremendo de um estudo de personagem aí, de arco de personagem, porque ela começa a participar dos assaltos e ela começa dentre eles ela vira a mais feroz de todos, né? Ela começa como interesse romântico. A gente acharia, né, se fosse uma narrativa convencional, que os 3 seriam os protagonistas. O Mick Jagger jovem, né, e os outros 2 lá, mas na verdade o arco de crescimento, de desenvolvimento é dela. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ela vai se tornar a mais agressiva, ela vai se tornar a que mais sem cerimônia mata também, e num determinado momento, mais perto do final do filme, ela vai desenvolvendo também uma frieza a ponto dela na hora que ela tem que escolher entre o amor dela e a sobrevivência, ela escolhe a sobrevivência, né? De certa maneira, tem essa coisa a exclusão social, a violência e como isso vai te dessensibilizando e te desumanizando, mas você precisa disso para sobreviver. Né? Essa dessensibilização que você está falando, de certa forma, a menininha do Cria Corvos, ela também está trabalhando isso na cabeça dela, só que ela é uma criança, né? Isso. Aqui a nossa Ana, vamos dizer assim, né? Ela cresceu, porque ela também, a Ana do Cria Corvos também pega uma... Não sei se vocês lembram dessa cena, que ela tenta atirar na tia madrasta bruxa velha dela, né? Ela tenta dar o tiro
na tia Paulina, né? Isso. E a nossa protagonista aqui do Deprissa, ela é uma exímia atiradora. Sim. Né? Isso. Esse filme, além de tudo, as cenas de perseguição, as cenas de tiroteio, ele enquanto filme ele é um drama criminal, né? Não é um filme policial, ele é um drama criminal, e ele, enquanto drama criminal, quando precisa ter uma cena de tensão, de violência, de perseguição e de tiroteio, ele é, sobretudo, tiroteio na cidade, né? Tiroteio deles contra a polícia, a fuga de carro, é tudo muito bem feito. Você fica pensando assim, caramba, o cara tava até ontem fazendo ali dramas intimistas, quando o cara precisa fazer um filme que tem elementos policialescos e de ação, o cara não deixa a peteca cair, né? Sim. É muito competente, né? Yeah.